Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Sou Marcos Soares, estou aqui mais uma vez para falarmos sobre espiritualidade. Para quem segue o nosso canal, curta, comente, compartilhe esse vídeo para mais pessoas. E quem ainda não segue esse canal, dê uma força aí para nós, ajude o nosso canal a crescer, faça a sua inscrição para que o YouTube possa enviar esses vídeos para mais pessoas. É importante a gente ter essa consciência que todos nós estamos aqui para evoluir. Todos nós somos aprendizes nessa vida. Muitos de nós já nos encontramos antes. Muitos de nós já nos conhecemos. Já parou para perceber quantas pessoas você tem essa afinidade, que você olha para aquela pessoa e diz: poxa, parece que eu lhe conheço. Não só esse tanto de vida aqui na Terra, mas muito mais tempo do que isso. Como também há pessoas que a gente olha assim e diz: eu não gostei dessa pessoa. Da onde é que vem isso? Da onde vem essa informação de a gente ter uma certa afinidade por uma pessoa e não ter afinidade por outra pessoa? Quando você começa a estudar espiritualidade, você começa a entender que já estivemos aqui antes, no processo de reencarnação. A gente reencarna para melhorar a nossa condição evolutiva, para fazer ajustes kármicos. E muitas vezes as pessoas mais próximas são as pessoas que nós tivemos mais conflitos, porque há algo pendente para ser resolvido, que é preciso mais uma existência para resolver esses conflitos, essas pendências que levaram a alguma desarmonia em vidas passadas. E essas pessoas que nós às vezes tivemos mais conflitos, brigas, vêm como nossos filhos, nossos irmãos, ou nosso pai, nossa mãe, nosso vizinho, para que essa convivência diária possa quebrar toda essa negatividade, todo esse ódio, todo esse rancor que existia entre essas duas consciências. Então, por isso que nesse sentido a reencarnação é bênção. Porque se você lembrasse de sua vida passada, que seu filho, ou seu pai, ou sua mãe, ou seu irmão atentou contra a sua vida, como é que você poderia conviver nessa vida? Seria impossível. Praticamente impossível para a maioria das pessoas. Talvez isso às vezes pode explicar porque tem filho matando mãe, mãe matando filho, filho matando pai, pai matando filho, que não era para acontecer, já que é sangue do mesmo sangue, era para ter mais amor, mais harmonia entre eles. Isso só vai mostrar que essas consciências não se conhecem de agora, já se conhecem de vidas passadas. E esse conflito não é recente, é um conflito de várias vidas, que essas consciências não conseguem se perdoar. E quando chegam nessa mesma existência, cometem o mesmo ato falho que cometeram em vidas passadas. Mas elas vão ter que um dia despertar para o amor, para o perdão, porque todos têm que evoluir. Você pode querer retardar o seu processo evolutivo, mas você não pode fugir do seu processo evolutivo. O processo evolutivo é inevitável. Quando você tem consciência que é inevitável, você tenta solucionar nessa existência. No momento que você tomou consciência disso,
Por que você vai querer gerar mais karmas? Mas quando você escolhe permanecer inconsciente da vida espiritual, que você está aqui porque você tem débitos de vidas passadas, você continua cometendo os mesmos erros por falta de amadurecimento espiritual. Por isso é importante a gente se reconciliar com nossos familiares. Porque se estamos na mesma família, porque temos conflitos. E é preciso essa proximidade para romper toda essa negatividade que existe na espiritualidade. Do mesmo jeito que você olha para alguém e você sente aquele amor, uma ternura, uma amizade, como se fosse algo antigo, também são consciências amigas, fraternas de vidas passadas. Porque dificilmente alguém fez inimizade com o mundo todo, né? Na vida que existiu. Teve algumas inimizades e muitas amizades. E a encarnação também é esse reencontro de afins e não afins. Tem consciências que preferem não reencarnar, porque o ódio que ela tem por um encarnado é tão grande que ela fica na espiritualidade tentando destruir a vida dessa pessoa aqui na Terra. Porque ela sentiu que teve a vida destruída e ela quer que o outro passe pelo que ela passou. Mas toda atitude negativa gera karma e gera consequência. Mesmo essas entidades que estão aí na espiritualidade, irradiando ódio, que não perdoa, em algum momento ela vai ter a oportunidade de vir para a luz. Em algum momento ela vai perceber o tempo perdido, porque ela continua a existir. Que apenas o que aconteceu foi no corpo físico, no corpo material. Porque esse corpo é o instrumento de evolução. Hoje de manhã eu estava dirigindo e fiquei imaginando a seguinte situação. É fácil dirigir um carro com problema de embreagem, com problema de freio, com problema no motor, com problema no volante de direção. Não é fácil. A gente está sempre ajeitando o carro para dar mais conforto, mais segurança na estrada e nas viagens. Assim esse corpo. Você também precisa zelar por ele para que você possa crescer no seu dia a dia. E para que você possa também aprender e evoluir nessa existência. Quando você começa a perceber isso, você também respeita o corpo do outro. Do mesmo jeito que tem um carro, você não quer bater no carro do outro, por que você vai querer agredir o corpo de outra pessoa? O que lhe dá o direito de querer tirar a vida de alguém? De gerar mais karma. E às vezes o karma, porque essa pessoa que perdeu a vida tem famílias, tem filho, às vezes tem filho. E cria esse ódio familiar contra esse ser que tirou a vida. Olha o que karma grande a pessoa gera para si. Estamos aqui para lapidar essa pedra bruta que somos. Para ser mais manso, ser mais pacífico. E é preciso a gente tomar as rédeas de nossa vida. Saber controlar nossas emoções. Não permita que a desarmonia do outro tire a sua paz interior.
Porque muitas vezes a pessoa que a gente diz, é pessoa do bem, nunca vi fulano com raiva de ninguém, é uma pessoa boa e de repente ela toma uma atitude porque alguém foi tão agressivo com ela e ela reagiu à altura. E acabou toda aquela pacificidade que ela tinha, todo aquele amor que ela tinha, toda aquela tranquilidade que ela passava para as pessoas, ela acabou perdendo. Então, galgar o caminho espiritual é ter mais controle das emoções. Se o outro desequilibrar, a gente tem que estar equilibrado. Não entrar na energia negativa de ninguém. Porque os espíritos inferiores estão aí, nossos inimigos também, né, de vidas passadas, estão querendo também oportunidade para arruinar a nossa vida aqui. E se nós não tivermos vigilantes, na primeira oportunidade que eles tiverem, a gente tropeça. Por isso é dito, orai e vigiai, sempre. É andar com os pés na terra e a mente na espiritualidade, pedindo ao Criador paz, sabedoria, discernimento no dia a dia. É melhor silenciar do que ganhar o inimigo. Porque quem está em desarmonia quer que você desarmonize também, quer que você grite, quer que você brigue. Mas ele está inconsciente. E se você tem consciência do seu papel aqui na Terra, você não vai permitir que a inconsciência dele tire a sua tranquilidade interior. É melhor silenciar. É melhor pedir desculpas do que você desperdiçar a sua existência por falta de compaixão. Cada um dá o que tem. Se você tem amor, você não pode dar ódio para ninguém. Dê amor. Se naquele momento você não consegue dar esse amor para alguém que lhe feriu, que lhe ofendeu, que lhe machucou, silencie. Vá para o seu quarto. Trabalhe essa emoção. Tente compreender que sentimento veio, por que sentimento veio negativo para você. E quando você conseguir transmutar todo esse sentimento para algo positivo, saia do seu quarto e volte a fazer o que você estava fazendo. Mas não desperdice a sua existência tão preciosa que você batalhou para estar aqui. Porque alguém desarmonizou você e você revidou de forma também negativa. É preciso ter os pés no chão. É preciso a gente trabalhar esse equilíbrio dia a dia. Se a gente não for vigilante de nossas emoções, nossos pensamentos, em algum momento a gente tropeça. E desperdiça essa oportunidade de se reconciliar com o nosso passado. Estamos aqui na Terra porque temos débitos. E não vamos agora querer contrair mais débitos. Por isso eu digo, existem muitas maneiras de você se autoconhecer. Existem várias técnicas através da meditação. Eu sei que é difícil para muitas pessoas
parar para meditar. Porque a mente está tão agitada e você dizer para as pessoas, sente, feche os olhos e observe. Isso é uma ofensa para esse tipo de pessoas. Por isso que o Osho Bhagwan, na Índia, ele criou várias técnicas dinâmicas para o povo do Ocidente. As pessoas dançavam, chacoalhavam o corpo, se movimentavam. Depois do corpo estar cansado, ele mandava você agora sente e observe. Era preciso mudar a energia mental das pessoas, a vibração mental, a atmosfera mental que estava muito densa, muito negativa. Depois de 30, 40 minutos de movimentos corporais, de respiração profundas ou técnicas com danças, as pessoas que estavam meditando paravam para silenciar, para observar. Outra técnica que você pode também utilizar para se autoconhecer é estudando sobre a projeção da consciência, a projeção astral. Se você consegue sair lucidamente do corpo, reconhecer que você não é o corpo, que existe esse gap entre você e esse corpo, que você é uma consciência que movimenta, que comanda, que governa esse corpo, você poder sair desse corpo e observar o seu corpo dormindo, saber que ele está ali descansando, e você conhecer, ver realmente a vida com os olhos espirituais, aí você tem a certeza que a vida continua. E você consegue perceber o ambiente que você frequenta, que tipo de consciência que ele atrai, que tipo de seres que estão mais próximos a você. É uma das técnicas que hoje eu utilizo mais, a projeção da consciência. Toda vez antes de dormir, eu peço ao meu mentor que eu esteja em um local aprendendo ou trabalhando pela espiritualidade. Eu peço que eu não esteja em devaneio mental e nem envolvido sexualmente com nenhuma consciência que esteja ali para sugar a minha energia. Porque para se projetar também tem que ter um objetivo. Porque senão você se vislumbra tanto com a espiritualidade, com o mundo espiritual, e não quer voltar mais para esse mundo físico. E a gente tem que entender que temos esse mundo espiritual e temos o mundo físico, e precisamos desse mundo físico para evoluir. Por isso reencarnamos nesse planeta. Eu aconselho quem não estudou, busca estudar sobre projeção da consciência. Tem o livro Projeções da Consciência, Diário de Experiências Fora do Corpo, do professor Valdo Vieira. Muito bom esse livro. Quem tem a oportunidade de adquirir, comece a estudar, pesquise na internet. O Wagner Borges também, ele tem muito material, ele fala muito sobre projeção da consciência. Existem outras técnicas que algumas pessoas utilizam, que são ervas, planta de poder. Eu não aconselho. Porque eu tive experiência pessoal, como eu disse, no ano de 1998 a 2000, meados de 2000, eu morei na comunidade de Santo Daime, do Céu do Malpiá. E eu estava tão vislumbrado com aquilo ali, porque eu achava que o corpo físico não existia mais, que eu já estava no mundo espiritual, que aquilo era o céu. Mas eu tinha toda uma história na minha cidade, Aracaju, de pessoas que eu tinha deixado, que precisavam do meu suporte.
Em algum momento eu senti vontade de voltar. E não foi fácil voltar. Foi uma batalha, mas por conhecer técnicas meditativas, por conhecer yoga, asana do yoga, conhecer exercícios orientais do Qigong, ter esse contato com a natureza. Eu gostava muito de caminhar, sentindo meus pés tocando o chão. Eu tentei me desvencilhar de tudo que tivesse ligado à comunidade, porque todos que eu sonhava, eu despertava na comunidade. Até o dia de rituais, se alguém tomasse o daime lá, eu em Aracaju, lá no Boca do Acre, eu sentia, eu tomando o chá de Santo Daime. E não foi 1 ano, 2 anos, foi vários anos. E a gente tem que entender que a vida é espiritual. Estamos apenas no mundo carnal. Se você abre, se você começa a utilizar erva de poder, abrir seu 7º chakra, você está abrindo para a espiritualidade. Se você não estiver preparado, a pergunta que eu faço: que tipo de entidades você vai atrair para a sua vida? Tem pessoas que desarmonizam mesmo, pira. Porque essas plantas de poder, ela potencializa quem você já é. Apenas deixa mais claro quem você já é. Quando eu fui para a Cumba Santo Daime, eu tinha morado já 1 ano na Índia. Eu tinha praticado muitas técnicas de meditação. E eu tinha ouvido um comentário de um discípulo do Osho, que eu soube que ofereceram ayahuasca para o Osho. E o Osho, bom, eu não tenho como comprovar se esse fato é verdade, mas que o Osho provou e disse: apenas observe. Não se envolva com as visões que você esteja vendo. Então eu sempre busquei não me envolver com as fantasias mentais que eu estava enxergando. E eu sempre trabalhei com filtros, mantras. Eu estou consciente, eu sou uma fonte de luz. Eu repetia muitas vezes o meu nome. Então eu já tinha uma certa maturidade para me manter focado e centrado. Então, se uma pessoa está desequilibrada, eu não aconselho utilizar nenhuma erva de poder, porque isso vai potencializar o desequilíbrio que ela está. E talvez ela não consiga voltar mais. Se uma pessoa que vibra negativamente e começa a tomar, você acha que naquele momento ela vai vibrar positivamente? Não. Ela vai continuar vibrando mais negativamente, se achando mais poderosa ainda, e vai vibrar com muito mais intensidade negativamente. Não é porque a pessoa está tomando agora ayahuasca que ela agora virou santo, não. As coisas agora ficam mais claras para ela. E para todos que estão ali no meio, tomando junto, cada um conhece a história do outro. É como se você tivesse todo mundo virasse, quando você está numa comunidade tomando para as pessoas, é como se ficasse uma unidade só. Você sente a respiração, eu sentia a respiração do outro, o que o outro estava pensando, o que o outro estava me irradiando, que energia o outro estava mandando para mim. Eu não aconselho. Tem pessoas que acham que isso é o máximo. Mas existem técnicas mais seguras de você utilizar sem o risco de você surtar. Eu aconselho você buscar essas técnicas. Ou se você resolver tomar, toma poucas vezes, sabe? Porque depois, se você parar, a questão, você está preparado para parar? Porque pode gerar um vício em você, que nem o cigarro. Pessoas querem fumar porque estão com ansiedade e até hoje não consegue largar de fumar. O mesmo quem bebe. Está em algum momento difícil, começou a beber e quer largar e não consegue largar. Então existem técnicas de autoconhecimento sem que você precise ingerir nada. Por que essa necessidade de querer se evoluir tão rápido? De saber tudo tão rápido? Será que você está preparado? Estamos preparados para as informações caso venham?
Porque o tempo todo você vai estar tomando. Se você for morar numa comunidade como eu morei, eu não tinha tempo de processar as informações que eu estava tendo. Porque no outro dia ia ter outro trabalho, no outro dia seguinte ia ter outro trabalho. E era todos os dias tinha trabalho com o chá. Então era muita informação e eu não tinha tempo suficiente para trabalhar isso em mim. Então você pode se autoconhecer de uma maneira mais devagar, com mais cuidado com você. Você pode começar também a fazer uma anamnese de você, pegar um caderno, começar, para um pouco o que você está fazendo, vai num local mais tranquilo e anota as suas qualidades. Olha, minha qualidade que eu percebo em mim. Anota todas as suas qualidades. E depois você busca sinceramente apontar todos os seus defeitos. E de tempo em tempo você volta de novo, vê suas qualidades e vê os defeitos. Vê o que mudou, o que melhorou em você. E busca sempre irradiar pensamentos positivos. Outra técnica que você pode utilizar para se autoconhecer é através da incorporação, utilizando a mediunidade. Você tem que descobrir algo que você se sinta bem e que lhe dê segurança. Mas eu aconselho você não utilizar nada, que você ingira nada para buscar essa evolução rápida. Sempre de passos que nem a tartaruga, devagar, devagar. Faça cursos de vivência, participe de workshops, busque um psicoterapeuta, um psicólogo, alguém que tenha uma visão mais aberta sobre a vida e veja aquilo que você pode melhorar em você. Veja os traços limitantes que você tem e trabalhe isso em você. Acredite em você. Queira se autoconhecer. Porque quanto mais você se conhece, é mais fácil você conhecer o próximo. Quando você percebe que você está aqui porque você tem falhas de vidas passadas, você consegue ver isso no próximo. Você consegue compreender a limitação dele, porque você está aqui, é porque você errou tanto quanto ele, ou talvez mais. Só que nessa existência você resolveu parar de cometer os mesmos erros e você quer mudar. Mas o outro pode não querer, pode não estar pronto ainda. Mas todos nós, em algum momento, a existência vai chamar para a realidade. Se você foi chamado para despertar, aproveite. Não queira converter ninguém. No caminho da espiritualidade, nós não estamos aqui para converter ninguém. Nós estamos aqui para esclarecer, se o outro quiser ser esclarecido. É um erro de algumas religiões. Primeiro, elas acham que é a dona da verdade. E querem converter todos para essa religião. Tenha a sua experiência pessoal. Acredite em algo que você sentiu em você. Não porque alguém falou que aquilo é verdade e você, não, eu tenho como verdade. Tenha a sua própria experiência. Busca a sua verdade. Porque a vida ensina a todos. E você é tão merecedor como qualquer um. Mas tenha respeito por si mesmo. Tenha paciência com você. Não queira se precipitar.
Dê passos devagar. Comece lendo livros sobre espiritualidade. Veja qual o estilo de escrita que lhe atrai mais. Não escolha somente um autor. Você pode escolher um autor, escolha outro e comece a ponderar. Veja o que eles têm em comum, o que eles têm de divergência. E busque um terceiro autor. Veja os pontos comuns e os pontos de divergência. E comece, o que for possível, você experimentar em si. Porque quando você tem convicção de algo, porque que você vivenciou, não tem como alguém desfazer isso de você. Mas essa verdade que você está descobrindo agora, ela serve para você. Porque ela foi mostrada conforme a sua visão espiritual. Talvez para uma outra pessoa que esteja numa condição melhor, ou ter se trabalhado um pouco mais, essa verdade que você tenha, ela seja vista com um ângulo maior ainda. É que nem alguém ver com uma lente, o outro usa uma lente maior, outra lente maior, outra lente maior. Então, quanto mais você se conhece, quanto mais você se trabalha, quanto mais você está ligado à espiritualidade, aos seus mentores, a sua interpretação tem a qualidade mais refinada. Então, você não pode dizer que isso é a verdade. Essa verdade vem da sua percepção, ela serve para você. Que o outro pesquise, que o outro tenha a verdade dele. É claro, se essa percepção que você está tendo pela sua experiência, talvez tenha algum ponto raiz que vai convergir. Muitas pessoas irão convergir. Mas a interpretação cada um vai dar conforme a sua clareza, o seu equilíbrio mental, o seu equilíbrio emocional. Confie em você. Compreenda que você é um ser divino. Que você é merecedor, por isso você está aqui. Você teve débitos, mas você teve créditos, por isso você está aqui. Foi lhe dada mais uma oportunidade de você se reconciliar com o seu passado. E aproveite essa oportunidade, porque nosso Pai é misericordioso. E sempre ande com os pés firmes no chão. Confiante, alegre, grato pelo ar que você respira, pelo sol que ilumina seus caminhos, pela terra que ele se sustenta, por tudo que o Criador deixou para cada um de nós. Eu desejo a todos uma excelente noite e muita luz em seu caminhar. Boa noite.